Eu sou a Silvana e você está no canal Perto de Ti. Graça e paz. O meu canal ele tem por objetivo levar até você a palavra de Deus. E eu me alicerço na Bíblia para falar sobre Deus para você. Não falarei sobre religião, não falarei sobre igreja, mas sim sobre a palavra de Deus. Se você é uma pessoa nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Inscreva-se no canal, faça o seu pedido de oração, use os comentários para isso. Compartilhe esse vídeo também, dessa maneira o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade e distribui para mais pessoas. E se você já está inscrito aqui no canal, dê o seu like, faça também o seu pedido de oração e também compartilhe o vídeo com aquela pessoa que acabou de passar pela sua cabeça. Tantas pessoas têm as suas dores, as suas questões, mas estão sorrindo e por dentro estão dilaceradas. Muitas vezes uma mensagem de carinho, de esperança pode fazer com que elas voltem a sorrir. E muitas dessas pessoas, elas estão em uma combinação de sentimentos, pensamentos e comportamentos que se chama preocupação. Pois bem, eu e você escutamos ou falamos quase que diariamente essa palavra, preocupação. E o que é uma preocupação? É quando nós nos focamos em algo que ainda não aconteceu, geralmente relacionado ao medo ou à incerteza do futuro. A preocupação ela pode ser útil em momentos de ação prática, quando nos motiva a resolver problemas, mas em excesso, ela pode ser paralisante, causando distúrbios emocionais e físicos. Pois bem, e onde a preocupação ela aparece na palavra de Deus? Eu vou ler aqui para você dois versículos, o versículo 6 e o versículo 7, do capítulo 4 do livro de Filipenses, que foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão. Pois bem, ele diz assim para mim e para você: não se preocupem com nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o mundo desse século XXI está sempre tentando nos bombardear com preocupações, ansiedades, medos. Quando você e eu, quando nós olhamos para a nossa volta, parece que a pressão nunca diminui. Mas o que Deus nos ensina sobre como lidar com esses momentos? Como podemos de fato viver livres da ansiedade e cheios da paz que Ele promete? Evidentemente que é uma disciplina, não é num estalar de dedos que tudo vai se resolver. Nesse versículo 6 e no versículo 7, Paulo nos dá uma chave para vivermos em paz, independentemente das circunstâncias. Essas escritas feitas por Paulo, como eu falei agora há pouco, ele estava numa prisão mesmo, encarcerado. E elas são um testemunho de um homem que sabia que a paz de Deus não dependia das condições externas, mas da presença e da confiança em Cristo. Pois bem, qual que seria o histórico, desse momento que Paulo viveu isso daí? Eventualmente aqui no meu canal eu vou trazer para você contexto histórico, contexto geográfico, para que você se situe um pouco melhor. Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso em Roma. Ele não sabia o que o aguardava no futuro, mas ele estava seguro em Deus. Ele, que poderia facilmente se deixar consumir pela preocupação, nos dá um exemplo de como devemos lidar com os desafios da vida. As palavras de Paulo
não são de alguém afastado da dor, mas de alguém que, mesmo em meio ao sofrimento, experimentava a paz de Deus. A primeira parte do versículo diz assim: não se preocupem com nada. É um comando direto que nos desafia a entregar toda a nossa ansiedade ao Senhor. Mas como você podemos fazer isso? Num mundo onde temos tantas responsabilidades e desafios? A resposta está na segunda parte do versículo, que diz assim: em todas as situações, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui Paulo nos ensina a prática de entregar nossas preocupações a Deus por meio da oração. Em vez de tentarmos controlar as situações sozinhos, somos chamados a confiar plenamente em Deus. E a oração não é apenas um momento de pedir, mas de expressar a nossa gratidão a Deus, reconhecendo suas bênçãos, mesmo nas dificuldades. Eu vou ilustrar uma história aqui para você, para que você entenda o que é a gente dividir o peso, dividir a responsabilidade. Imagina um homem que está segurando uma bolsa pesada, cheia de pedras. Ele caminha por uma trilha íngreme e começa a se cansar. As pedras ficam cada vez mais pesadas e a caminhada se torna muito difícil. Então, de repente, ele encontra um amigo que gentilmente lhe oferece para carregar a bolsa. O homem, relutante no início, decide finalmente entregar a carga ao amigo. A sensação de alívio e paz que ele experimenta ao ver o peso ser retirado de seus ombros é imensa, indescritível. E nós muitas vezes carregamos os nossos fardos desnecessários, igual esse homem aqui que eu ilustrei com a bolsa. Mas Deus nos chama a entregar esses fardos em oração, confiando que Ele nos restaurará, fazendo a nossa parte também. Veja, enquanto oramos, é fundamental lembrar que a oração não substitui a nossa ação, nem nos isenta de tomar decisões sábias ou agir de acordo com a vontade de Deus. Em muitos momentos, orar e esperar não significa ficar passivamente aguardando que Deus resolva tudo. Orar é um convite para confiar em Deus, mas também é um chamado para agir dentro do propósito dele. Quando buscamos a intervenção divina em nossa vida, precisamos continuar agindo com sabedoria, perseverança e fé. A oração, ela deve nos mover a fazer a nossa parte no processo. Por exemplo, se estamos orando por uma mudança em nossas finanças, não devemos esperar que Deus haja sem que façamos a nossa parte. Isso significa que precisamos também ser bons administradores, cortar despesas desnecessárias, buscar formas de aumentar a renda, ou até mesmo buscar sabedoria em como lidar com as nossas finanças. Deus pode usar nossas ações, nossa responsabilidade e prudência para nos guiar, mas devemos estar dispostos a colaborar com Ele. Mais uma vez, se estamos orando, vou dar um outro exemplo agora aqui. Se estamos orando por um relacionamento restaurado, seja com um amigo, cônjuge ou familiar, isso não significa que devemos esperar sentados. Precisamos sim orar pela restauração, mas agir com paciência, humildade e perdão, tomando a iniciativa de fazer as pazes e investir no relacionamento, mesmo quando o outro ainda não está disposto. Em todos os casos, a nossa oração, ela não nos exime de agir conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Devemos continuar avançando em direção ao nosso propósito, mesmo que não vejamos a resposta imediata. Deus pode não responder
da forma como esperamos, mas Ele sempre estará conosco, nos guiando em nossa jornada. E como a gente deve agir quando a resposta de Deus não vem conforme a gente espera? É importante lembrarmos que a oração não garante que nossas petições serão atendidas exatamente da maneira que desejamos. Deus, em sua sabedoria infinita, tem todo o direito de dizer não ou ainda não para nossos pedidos. E quando isso acontece, a reação de um cristão deve ser de confiança absoluta na sabedoria e no plano de Deus, mesmo quando não entendemos a resposta. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 9, o apóstolo Paulo, ele compartilha uma experiência em que ele orou pedindo que Deus removesse um espinho na carne, algo que o afligia profundamente. No entanto, a resposta de Deus foi: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não atendeu a oração de Paulo como ele gostaria, mas ofereceu-lhe algo ainda mais precioso: sua graça e a revelação de que na fraqueza o poder de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Quando enfrentamos uma resposta negativa ou não imediata, nossa oração deve ser de humildade e de confiança, do mesmo jeito que a nossa reação também tem que ser de humildade e confiança. Não é fácil, eu sei, mas devemos nos lembrar de que Deus tem um plano maior, que muitas vezes não conseguimos ver imediatamente. Em vez de questionar ou murmurar, devemos aprender a confiar na bondade e no amor de Deus, sabendo que Ele sempre fará o melhor para nós, mesmo quando não entendemos. Além disso, nós devemos lembrar de que a oração não é uma maneira de forçar Deus a fazer o que queremos, mas uma oportunidade de alinhar a nossa vontade com a vontade dEle. Quando a resposta de Deus não vem como desejamos, podemos buscar a Deus em oração com o coração aberto para compreender o seu propósito e nos submeter à sua direção, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pois bem, orar é vital, mas agir é essencial. Enquanto esperamos a resposta de Deus, devemos continuar em movimento, fazendo nossa parte com sabedoria e fé. A oração não é uma expectativa passiva de que tudo acontecerá conforme planejamos, mas é uma oportunidade de confiar em Deus, agir conforme Ele nos guia e aceitar suas respostas, sejam elas positivas ou desafiadoras. Se a resposta de Deus for diferente da nossa expectativa, a reação do cristão deve ser de confiança plena na sabedoria e bondade de Deus, acreditando que Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo quando o caminho parece incerto. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, a vida pode ser difícil, as preocupações podem parecer esmagadoras, mas lembre-se de que Deus não nos chama para carregar essas cargas sozinhos. Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e confiar que Ele cuidará de nós, que possamos todos os dias apresentar nossas súplicas a Ele com um coração grato, sabendo que sua paz, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus não é uma sensação temporária, ela é um refúgio seguro que nos mantém firmes, mesmo quando a tempestade da vida nos cerca, e é essa paz que oferece a todos que entregam suas ansiedades nas suas mãos. Pois bem, eu o convido agora, se você puder, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, eu vou orar pelo seu pedido nesse momento. Senhor Deus, muito obrigada por nos lembrar
de que não precisamos carregar sozinhos o peso das preocupações desta vida. Hoje entregamos em Tuas mãos todas as nossas ansiedades, confiando que o Senhor é fiel para cuidar de cada uma delas. Senhor, pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, envolva nosso coração e mente, e que possamos viver em confiança, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse poderoso vídeo. Ele vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. E muito obrigada por você ter ficado até aqui.